Esse cliente, ele falou duas frases, né? E essa assim, foi uma frase que marcou, nunca mais esqueci na minha vida, assim, depois que ele falou. Ele falou assim, cara, eu tinha certeza daquilo que eu queria. Não queria nem negociar, era assim, assado, tava tudo certo e era aquilo que eu precisava, porque eu já tenho muitos anos aqui, então, na empresa, não vou falar o nome das empresas envolvidas, tá? Mas ele descobriu que na verdade, aquilo que ele ia focar não ia gerar valor algum para ele. Isso foi o mais incrível, tá? No final. Quando eu falo ele, tá? Eu falo ele como empresa, tá? Tipo, a empresa precisava melhorar e tudo mais, tá? Dito isso, agora a gente vai começar realmente do início, né? Estava eu ali um belo dia, entrei numa empresa e tal, e a empresa falou assim, cara, a gente quer colocar agilidade para rodar aqui. Aceitou o desafio e tudo mais, e a gente começou, fomos o primeiro projeto ágil da empresa, e para isso a gente contratou ali um agilista. Esse cara deu uns toques, deu uma pincelada geral e a gente falou assim, cara, a gente vai ter que convencer o nosso cliente de que aquela certeza que ele tinha não existe. A gente falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos só validar que essa realmente é a sua necessidade. A gente precisa de um recebimento de mercadoria. Nós somos uma empresa que atende o atacado, o varejo e tudo mais. E a gente teve um grande problema. Por quê? Porque a gente tinha uma empresa, ela chegou para essa empresa que eu estava prestando serviço e falou assim, cara, eu não vou mais fornecer produto para vocês. E aí a gente falou assim, cara, vamos fazer um discovery para poder a gente executar? Vamos, tá? A gente precisava, a base dela, né, desse modelo, dessa etapa de discovery, era a gente efetivamente trazer problemas para dentro da mesa. A gente não trazia soluções, a gente trazia problemas, tá? E baseado nesse problema, a gente pegava e discutia, gerava equipes. Tipo, imagina que tinha 20 pessoas na sala. A gente gerava equipes pequenas de 7 pessoas, de 5 pessoas e por aí vai. E cada equipe discutia sobre possíveis soluções para aqueles problemas, tá? Então, essa é a base de todo o processo. E aí, quando essas equipes discutiam, existia uma coisa que era obrigatória, que hoje eu chamo de concorrência simulada, tá? Que seria o quê? Todo mundo vai ter que, todo mundo que eu falo, todas as equipes precisam apresentar para o resto das equipes qual foi a solução que eles trouxeram. Porque quando você apresenta, quando a cada equipe apresenta aquela solução, acaba que a outra equipe que não tinha tido alguma ideia, algum detalhe, não tinha pensado, olha só, realmente tem esse ponto, tem esse detalhe que a gente esqueceu de discutir e tudo mais, eles acabam aprendendo também com aquela palestra, vamos dizer assim, com o ato de mostrar aquela solução, né? Então a gente fala assim, olha, por isso que eu chamo de solução concorrência simulada, porque a gente simula como se cada equipe fosse uma empresa diferente no mercado, e essas equipes, elas concorrem entre si, só que lembrando que toda vez que uma empresa, vamos pensar na vida real, toda vez que uma empresa lança um produto no mercado, as outras empresas que são mais ou menos no mesmo ramo olham para aquele produto e dizem assim, cara, olha só, ele lançou uma coisa diferente aqui, vamos tentar fazer o nosso próprio aqui, vamos tentar mudar o nosso processo e sair melhorando também, né? Então a gente fazia 3 rodadas desse processo e a gente acabava que ao final da terceira rodada, normalmente as soluções eram muito próximas ali uma das outras, então a gente falava assim, pronto, agora sim a gente chegou a uma solução. E o sponsor do projeto, ele deu uma explanada de como é que funcionava a empresa dele, de que funcionava a empresa de uma forma geral, e, de novo, a gente se deparou com outro problema. Então, assim, o que a gente fez? A gente falou para cada um, me fala aquilo que você faz, aquilo que você recebe de informação e aquilo que você repassa de informação. E à medida que ia, assim, cada um ia falando, a outra área dizia assim, cara, mas você não faz isso? Aí ele, não, mas eu nunca fiz isso. Então, a gente ia descobrindo, dentro dessa discussão, sobre os processos. Então, a gente discutiu primeiro o que cada pessoa fazia, cada área fazia, a gente debateu quais são pegou um problema daquilo que foi debatido, gerou umas possíveis soluções, que obviamente essas soluções foram geradas através da discussão de todas as 20 cabeças que estavam participando ali, então foi uma solução com certeza muito melhor. E depois a gente gerou os artefatos. E, enfim, isso gerou, obviamente, não só o debate ali de como melhorar, como fazer o sistema de uma forma que deveria atender os clientes, que esse é o objetivo da agilidade, tá? Até para a gente puxar aqui. A agilidade, ela prega o quê? A gente precisa entregar valor para quem vai utilizar. Não adianta eu fazer o sistema mais bonito possível, mais robusto possível, e ser difícil de utilizar, ser chato, não atender a necessidade do cliente, por aí vai, tá?
Então a gente saiu com isso, além do famoso MVP, que todo mundo adora falar de MVP, né? Então a gente saiu com MVP e também a gente discutiu ali o nosso Moscou. O Moscou é quando a gente pega as histórias e a gente fala assim, cara, isso aqui é extremamente... tem o must, o must, o should, could e o haven't, que seria tipo, não vai ter, ou então talvez é o que eu queria ter, mas eu não vou conseguir não vou conseguir colocar, né? Então eu teria ali, a gente colocou em ordem daquilo que era realmente necessário, baseado no Moscou, pegou o must, e do must, que seriam aquelas necessidades prioritárias, a gente que pegou ainda e separou para poder gerar um MVP, que seria algo que a gente precisaria desenvolver em, no máximo, uma semana, 15 dias ali, tá? E aí você me pergunta, tá, por que normalmente as empresas e tudo mais, e é tão comum os clientes chegarem e dizer assim, cara, eu já sei, eu tenho certeza absoluta daquilo que eu quero. Por que que é isso? Porque eu gerei uma teoria, né? Não necessariamente estou respondendo pelo meu cliente naquela situação, até porque ele se demonstrou uma pessoa com a mente muito aberta depois, que a gente executou o processo de discovery, mostrou para ele olhou, como ele participou também do processo de discovery, ele olhou e falou assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu pensei inicialmente. Tipo, a gente tá indo para um caminho totalmente diferente e você viu o sorriso na cara dele porque você disse assim, cara, finalmente eu estou desenvolvendo uma coisa que deve gerar um valor gigantesco e deve, com certeza, vai ser destaque na empresa. A gente foi para casa, gerou ali uns protótipos, tá? Baseado justamente naquilo que foi discutido no processo de discovery e tudo mais. E com o protótipo, o nosso UX ele desenhou os protótipos e tudo mais, e com o protótipo ficar muito mais fácil, muito mais palpável. Tipo, o protótipo ele era navegável, mas ele não executava exatamente as funções que precisavam ser executadas. Ele servia só para, tipo assim, eu clicava num botão e ele abria uma tela nova como se tivesse processado alguma coisa por trás. Mas na prática eram telas fixas, entendeu? Então, assim, isso gerou também um ganho muito grande para a gente ali, para o entendimento e tudo mais, e para a própria validação e entendimento do próprio cliente, tá? Então, a gente tinha esses 3 meses para poder entregar o projeto, a gente tinha as funcionalidades que eram necessárias, as funcionalidades que apareceram ao longo da etapa de discovery, que com certeza apareceram necessidades, e outras a gente, obviamente, tirou, que aí fica muito mais fácil, a gente tirou aquelas necessidades que inicialmente tinha aparecido lá atrás, que estavam na cabeça do nosso cliente, mas que ele depois enxergou que realmente aquilo ali não fazia sentido nenhum de ser entregue. Mas o que você implantou? Você implantou só as sprints, as dailies, a retrospectiva e a review? Não. A gente pegou toda uma questão de mudança de mentalidade e a gente fez, por exemplo, o Definition of Done, a gente fez a Definition of Ready, e acho que uma das melhores coisas que a gente fez, que realmente fez também o projeto dar certo, foi um acordo de trabalho. A gente colocou o acordo de trabalho e a gente resolveu implantar ali as políticas ali que a gente tem também, a gente puxa ali do Kanban também, tá? Trabalhava, a gente nem viu o tempo passar e as discussões eram muito legais, assim, de se fazer e tudo mais. Então a gente ficou muito feliz, tanto o antes, na hora de descobrir a iniciativa, quanto o durante e depois que a gente entregou, a gente falou, cara, estamos com a vida ganha, é isso aí, agilidade na veia e vamos para cima. Maravilha, maravilha. Então, olha só, nesse tempo, só fazer um resumo, né, da viagem dessa história. Começamos, então, aqui o início do projeto, a ideia, não, o cliente falou, eu sei que eu quero, é isso mesmo, né? Então, então iniciou-se todo um projeto de escopo fechado. Mas aí, então, e tinha aquele parceiro dessa empresa que estava meio muito chateado, assim não dá. E aí, né, foi iniciado, então, um momento de discovery. Vamos validar. Será que essa é a melhor solução? Às vezes tem outras soluções melhores. E aí, iniciaram, então, toda uma rodada de workshops, né, para aproveitar o conhecimento que está em todos os stakeholders e o time estão usando essa abordagem. Chegou-se a criar, então, primeiro a ideia de uma solução, e aí, de novo, refinaram junto com o time, usando uma técnica que se chama User Story Mapping, e a partir daí, usando umas técnicas de priorização, o tal do Moscow, né? Vamos focar nos must-have, vamos postergar as outras coisas para mais tarde. E aí, chegaram a criar o primeiro protótipo. A primeira versão, o que chamam de MVP, a primeira versão inicial, né, que a gente poderia, então, implementar, foi validado com o protótipo, e a partir daí,
agora sim podemos rodar o Scrum, podemos começar aquela roda a girar, e aí todo esse processo, então, foi gradualmente convertendo, como se fosse assim, um guerrilha, né? Talvez até guerrilha, mas para o bem. Vamos mudar, então, uma iniciativa totalmente waterfall, foi gradualmente chegando a ser um processo ágil, né? Que parecia que está muito próximo do Scrum, né? E aí criar o próprio processo, no fundo, aliás, a essência da agilidade é criar o seu processo que funciona. Né? Aí tudo bem, o seu Scrum é um pouco diferente, a dele Scrum é diferente. Cara, o negócio funcionou legal. E aí, iniciou-se então também esse processo de contínua descoberta e contínua entrega. Aí foi aquele fine-tuning do produto que levou então a esse sucesso. Então, olha só, toda essa história lá, contada em todos esses rabiscos